O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Em verdade eu vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e são os violentos que o conquistam. Com efeito, todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis aceitar, ele é o Elias que há de vir. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos nesse tempo do Advento, do Natal, nos preparando para celebrar o Natal do Senhor, e a liturgia da palavra que nos conduz a essa preparação, que nos chama a viver essa experiência de preparação, ela vai colocando diante dos nossos olhos aqueles que são modelo para nós, para o nosso entendimento, para a nossa caminhada de fé. Nós hoje contemplamos a figura de João Batista. João Batista é uma dessas figuras que vai ser apresentada a nós. Os próximos domingos, as próximas 2 semanas, nós veremos a narrativa da aparição do anjo a Zacarias, depois a Nossa Senhora, o nascimento de João Batista e depois o nascimento de Jesus, exatamente compondo esses elementos do mistério da encarnação. Mas antes de nós chegarmos à figura de João Batista, nós precisamos perceber algo no texto do profeta Isaías. Veja bem, o profeta Isaías vai dizer algumas palavras, na verdade, o Senhor Deus profetiza, fala pelo profeta. E ele diz: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tomo pela mão e te digo, não temas, eu te ajudarei. Repita comigo: não temas, eu te ajudarei. Nós precisamos escolher esses versículos para a nossa caminhada de fé. Depois ele vai dizer de novo: eu vos ajudarei, diz o Senhor e Salvador, o Santo de Israel. São promessas sobre o povo de Israel, mas são promessas também sobre a nossa vida. Continua Isaías, agora no versículo 16: exultarás no Senhor e te alegrarás no Santo de Israel. E aí continua, depois no versículo 17: o Senhor, eu sou o Senhor, eu os atenderei, eu, Deus de Israel, não os abandonarei. Aí ele vai fazer essas promessas consideráveis diante daquele povo. Farei nascer rios nas colinas escalvadas e fontes no meio dos vales. Transformarei o deserto em lagos e a terra seca em nascentes. Depois no versículo 20 ele vai dizer: considerem e compreendam que a mão do Senhor fez essas coisas, e o Santo de Israel tudo criou. Repita comigo: considerem e compreendam que a mão do Senhor fez essas coisas, e o Santo de Israel tudo criou. Aqui essa palavra está sendo direcionada ao povo escolhido, a raça eleita que estava no cativeiro da Babilônia. Estava lá por causa dos seus pecados, porque abandonaram a Deus, porque transgrediram as leis de Deus, porque escolheram ídolos, escolheram a imoralidade, se afastaram de Deus, e consequentemente ao afastar-se de Deus,
a brecha foi aberta e eles foram levados para o cativeiro da Babilônia. Mas a palavra do profeta Isaías, no capítulo 41, vai mostrar exatamente que Deus está dizendo que opera em favor do povo, apesar da sua antiga rebelião, apesar dos seus pecados, apesar deles terem se voltado contra Deus e voltado as costas para Deus. A palavra vai dizer que a antiga rebelião foi perdoada. Deus está dizendo que opera em favor desse povo. Ou seja, esse povo não foi rejeitado. Diga comigo, colocando a mão no seu coração, diga: eu também não sou rejeitado. Diante das minhas fragilidades, dos meus pecados, das minhas limitações, das minhas quedas, das minhas fraquezas, hoje o Senhor está se revelando a mim como um Deus misericordioso, perdoador e que trabalha em meu favor, para me tirar do cativeiro do pecado, do cativeiro da morte, do cativeiro da escuridão. E eu quero abrir o meu coração para essa obra. Nós vamos perceber que há amor em cada uma dessas palavras de Deus direcionada para o seu povo. Não é verdade? Há amor na palavra direcionada por nosso Deus a esse povo rebelde, a esse povo que fez por onde está no cativeiro, está distante da terra. Eles estavam distantes da Terra Santa, estavam na Babilônia. Eles tinham notícia de que o templo tinha sido destruído, a cidade incendiada, tudo aquilo que tinha valor para eles tinha se acabado. Mas há um amor em cada palavra que Deus direciona a esse povo. Há amor e há revelação. O rei Ciro e a Babilônia não deveriam ser mais temidos, porque Deus começou a agir a partir do rei Ciro, para tirar o povo do cativeiro, para tirar o povo da Babilônia. Logo, logo a Babilônia desapareceria, porque aquele rei estava trabalhando para Deus. Eu não sei se você já percebeu em muitos momentos da sua vida o trabalho de Deus em momentos críticos que você estava vivendo, em momentos que talvez você nem mereceria que Deus trabalhasse em seu favor, mas Ele trabalha em favor do povo dele, para retirar o povo dele. Diga comigo: é nós, Padre. Quem que é o povo de Deus? Dá uma olhadinha para quem está do seu lado com um sorriso e diga: somos nós. Nós somos o povo de Deus. Amém? Então aplauda esse povo que está aí do seu lado. Deus trabalha para nos tirar do cativeiro. Deus trabalha para nos tirar do pecado. Deus trabalha para nos tirar dos vícios. E Ele usa situações, realidades que, se nós estivermos atentos, elas são para a nossa purificação. Amém? Às vezes uma dor, uma perda, um sofrimento, uma enfermidade, uma realidade difícil, uma pessoa complicada. Deus está usando o rei Ciro. Deus está trabalhando através de um rei pagão em benefício do seu povo, para tirar o povo do cativeiro, da Babilônia. Que Deus maravilhoso é esse Deus que não desiste. E o que Ele quer fazer com esse povo? E o que Ele quer fazer conosco? Nos encorajar a continuar, a não desistir. Eu não sei se você já pensou em desistir de você mesmo. Eu não sei se você já se decepcionou consigo mesmo. Mas a palavra de hoje é uma palavra de encorajamento, de um Deus que diz para nós: coragem, confiança. Confiança na minha providência, confiança de que eu tenho o futuro nas minhas mãos. Amém? Nós estamos sendo provocados pelo Senhor. Aquele povo é chamado de servo de Deus, por graça. E ao mesmo tempo, eu não sei se você percebeu, Deus chama eles de vermes. Vocês perceberam isso? Às vezes usa até no diminutivo, de uma forma carinhosa, vermezinho. O profeta Isaías vai trazer muitas vezes isso. Quando Deus fala do servo, o servo é servo por graça. Quando Deus fala do verme, Ele está falando das misérias, das fragilidades daquele povo em si mesmo. Então, o vermezinho por aquilo que eles eram em si mesmos, mas servos
filhos, e aí nós hoje podemos dizer filhos. Diga comigo, Padre, filhos, nós somos filhos. Aplauda essa verdade, meu irmão. Quando nós olharmos para a manjedoura no Natal, nós somos filhos no Filho. Ele nasceu para nos trazer uma herança. Ele nasce na manjedoura, na nossa carne, para nos fazer herdeiros. Ele nasce na nossa carne para nos fazer herdeiros dessa filiação. Nós somos filhos no Filho, por isso que ele se encarna. E a nação de Israel, naquele momento, precisava marchar com fé. Hoje nós precisamos marchar com fé, na direção de nosso Senhor, da vontade dele para nós. E a palavra vai dizer, tudo vai ser aplanado. Ele vai trazer a imagem, Deus vai trazer a imagem de um carro novo que tritura até mesmo as montanhas, que abre caminho para que se chegue naquele objetivo, para que seja aplainado, para que seja facilitado. Mas não adianta Deus querer fazer se nós não queremos. Amém? Amém? Não adianta Deus querer a sua salvação se você não quer e fica na mesmice. Amém? Adianta? Não adianta. Nós precisamos reagir. Então nós precisamos ter, diante desse Deus que diz, eu vou aplainar os caminhos. Né? O caminho aplainado ele é mais fácil de ser trilhado. Quando a gente tem que passar por montanhas e entrar dentro é redundante, né? Mas em florestas, em mata fechada, tudo fica mais difícil. Mas quando o Senhor fala que está aplainando, Ele diz, eu estou facilitando. Mas o que Ele espera da parte do Padre Roger? Qual é o seu nome? Como é que você se chama? Eu vou falar para mim agora, o que Deus espera do Padre Roger? Uma decisão. O que Deus espera de você? Uma decisão, amém? Decisão. Aí eu coloquei aqui na minha colinha assim, uma conta. Decisão mais confiança. Diga comigo, a minha decisão mais a confiança é igual a conquista. Aleluia. A minha decisão, confiando no Deus que aplana o caminho, é igual a conquista. A conquista de um futuro. O profeta Jeremias vai dizer, sei muito bem, na verdade, quando eu falo profeta Jeremias, Deus fala pela boca do profeta, sei muito bem do pensamento que tem em relação a vós, não é de sofrimento, não é de desespero, é um futuro, uma esperança, uma eternidade feliz, e isso significa céu. Diga comigo, céu, eternidade, vida eterna. Diga comigo, decisão mais conquista, mais confiança é igual a conquista. Segura na mão de quem está do seu lado, balança a mão desse irmão e diga, decisão mais confiança igual a conquista da eternidade. Balança a mão dele e diga, eu e você estamos sendo provocados pela palavra a uma decisão e uma confiança inabalável em Deus, que gerará a conquista da vida eterna. Diga para esse irmão, a gente pode chamar essa conquista de vitória. Vitória, vitória, é a vitória de Deus em nós, é a vitória de Deus na nossa vida, do Deus que aplana o caminho, do Deus que diz, eu vou fazer de vocês um carro novo, com dentes que vão triturar, vão facilitar esse caminho. E aí ele vai fazer uma promessa que para aquele povo lá ela é grandiosa. Farei nascer rios nas colinas escalvadas e fonte no meio dos vales. Eu transformarei o deserto em lagos e a terra seca em nascente de água. Eu vou fazer florescer, eu vou fazer ter vida, eu vou fazer ter sabor, eu vou fazer ter uma experiência, o meu povo terá uma experiência de ver o deserto se transformar em jardim, de ver águas e árvores brotando do deserto, das montanhas, porque Ele é o Deus que provê aquilo que o povo mais
necessita. Isaías olha para o regresso que esse povo vai fazer da Babilônia, mas também ele olha para o fim que João Batista anunciou e também declarou que nós seríamos julgados. E agora, nesse segundo momento, diante dessa consciência do Deus que trabalha em nosso favor, nós vamos olhar para a figura de João Batista. Podemos? Veja só, João Batista, ele estava preso com cordas de amor. João Batista amava a verdade, e por causa de amar a verdade, ele estava na prisão. Imagina um homem que vivia no deserto ser colocado numa caixinha, dentro de uma prisão. O que era aquele drama? E por que João Batista estava na prisão? Porque ele tinha denunciado o adultério de Herodes. Ele tinha falado a verdade diante de uma autoridade. Só que as autoridades religiosas deveriam defendê-lo. E por que as autoridades religiosas daquele tempo não defenderam e silenciaram? Porque João Batista apontou para Jesus e disse: Ele é o Cordeiro de Deus, Ele é aquele que tira o pecado do mundo, Ele é o Messias. E eles não queriam acreditar que Jesus era o Messias. O ministério de João é para confirmar e apresentar Jesus. Então, ele não teve a defesa dos líderes religiosos. E uma coisa, João Batista não era um pregador popular, que encontrava multidões. Tampouco ele não era um caniço, que ficava girando de um lado para o outro, para todas as direções, segundo a mudança do vento. Isso precisa falar conosco. Isso precisa falar conosco, para que a gente assuma aquilo que eu acabei de declarar: decisão, mais confiança. Para que nós conquistemos a vida eterna, nós precisamos viver na verdade. Diga comigo: viver na verdade. Não ser como um caniço, manipulado pelo vento. Isso é importante. João Batista não ia manipulado pelo vento. Ele era um homem de caráter, um homem decidido. Ele era um homem de convicções, um homem de coragem. Maior dentre todos os profetas. Ah, padre, que absurdo. E o profeta Elias? E o profeta Eliseu e Isaías? Esse é o privilégio do ministério de João Batista. Ele anuncia aquele que está presente, o Messias. Aquele que Isaías falou, Jeremias, Ezequiel, os outros profetas, mas João é o maior porque nele é o ponto culminante da lei dos profetas. João aponta e ele diz: Ele é o Cordeiro de Deus. E João traz uma mensagem de julgamento. João traz uma mensagem de julgamento. A pá já está preparada. Ele vai falar do fogo que vai queimar. Ele tinha uma mensagem de julgamento para a nação, como Elias trouxe uma mensagem de julgamento. Por isso que vai dizer: ele é o Elias que deveria vir. Mas ele cumpre como ninguém o seu ministério. O ministério de João não foi precedido pelo julgamento que ele anunciou. Exatamente porque esse Cristo que veio na primeira vinda que João apontou, ele virá uma segunda vez para julgar os vivos e os mortos. Diga comigo: ele virá para julgar os vivos e os mortos. Então eu disse que nós temos que ser amigos da verdade, amém? Pessoas decididas, que não são levadas pelo vento de qualquer doutrina, de qualquer pensamento, de qualquer ideologia, de qualquer realidade mundana, amém? Firmes, decididos. E Jesus vai dizer: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e são os violentos que o conquistam. Dá um sorriso para quem está do seu lado e fala assim: agora eu tenho que te agredir então, né? Eu tenho que ser violento. É isso? Pergunta para ele: é isso? É ou não é? Não. Não é violência com as pessoas, não é violência com as palavras, não é agressão. Não. A violência que Jesus está dizendo
que conquista, que arrebata o reino dos céus é o esforço para se aproximar de Deus todos os dias. Amém? Diga comigo, o esforço para me aproximar de Deus todos os dias. Diga comigo, a coragem, a fé inabalável, a determinação, a resignação. É dessa violência que Jesus está dizendo. Amém? Nós precisamos ser violentos na nossa decisão por Ele. Amém? Vocês confirmam? Quando eu estou falando amém é para que você confirme. Amém? Nós precisamos ser violentos na nossa decisão. Eu não vou voltar atrás. Ainda que todo mundo volte, eu não vou voltar. Nós precisamos ser violentos na luta contra o mundo, contra o mundanismo, contra o hedonismo, que é o culto do prazer que a nossa geração vive, contra o materialismo, o apego aos bens materiais. Nós precisamos ser violentos em permanecer na fé da igreja, na sã doutrina da salvação, sem mistura, vivendo aquilo que ensinou a tradição, a sagrada tradição, aquilo que ensina a Escritura e que foi traduzido para nós pelo magistério da igreja, numa doutrina segura, dizer com um sonoro não às ideologias e ao sistema desse mundo. Amém? Nós precisamos ser violentos na oração. Você tem sido violento na oração? Talvez você ache que ser violento na oração, você já viu eu rezando, às vezes eu me empolgo, né? Falo em voz alta, dou até uns gritos, uns pulos, você já viu? Não é esse tipo de violência não. É rezar quando eu não tenho vontade, é fazer violência contra a minha vontade. Ou você acha que o padre tem vontade de rezar todo dia? Não tem não, mas eu me violento, porque eu preciso. Porque se eu não rezar, eu vou me perder. Se eu não rezar, eu não vou conseguir ser firme na minha decisão até o fim. Se eu não rezar, eu não vou ter perseverança final. Se eu não tiver comunhão com Deus, então, violentos na oração, rezar sempre, todos os dias. Não é só na missa de quinta, na missa no domingo. Não, é quando eu acordar, eu me lembrar de Deus. Padre João nos ensinou uma fórmula boa para a canção nova. Acorda e diga assim: bom dia, Espírito Santo. O que nós vamos fazer juntos hoje? Senhor, eu já estou consagrando o meu dia, as pessoas que eu vou encontrar, o meu trabalho, tudo aquilo que são as lutas que eu vou enfrentar, eu já estou orando. Repetir jaculatórias durante o dia, dei uma paradinha, não esquecer de agradecer pelo alimento, e aí eu vou fazendo da minha vida uma oração. Então ser violento na oração, violento na busca e na conquista das virtudes, na santidade de vida, ter uma determinada determinação. Eu não vou voltar, eu não vou ser um caniço jogado para todo lado. Eu sei quem eu sou, e eu sei o que Jesus fez por mim, e eu sei onde eu quero chegar. Eu quero perguntar para a Assembleia que está aqui agora, e quero perguntar para você que está em casa, onde você quer chegar? Olha, rapaz, eu estou escutando uma música aqui. Onde você quer chegar? Onde você quer chegar? Olha, se você quiser chegar em Dubai, é muito pobre o seu desejo. Se você quiser chegar nos Estados Unidos, na Disney, é muito pobre o seu desejo. Agora, se você quiser chegar no céu, eu estou aplaudindo você com todo o céu que está lá. Porque essa deve ser a meta, é para isso que eu tenho que lutar. Porque eu contemplo o mistério da encarnação, eu contemplo, daqui a pouco nós vamos passar o ano, uns meses, daqui a pouco a gente entra na quaresma, já vamos celebrar a Páscoa. Nós vamos ver o mistério pascal. Eu tenho que saber pelo que eu estou lutando. A minha vida tem que ter um sentido. A minha vida tem que ser conduzida por essa graça, por esse impulso. Então eu tenho que me perguntar pelo que eu tenho lutado todos os dias. É pela eternidade feliz? Para onde você tem educado os seus filhos? Se for para o céu, você está de parabéns, porque você está dando o melhor para o seu filho. E o seu matrimônio está sendo direcionado para onde? O seu trabalho, até os seus ganhos.
aquilo que você tem materialmente, tudo tem que ser direcionado para o céu, porque lá é o nosso lugar, é a nossa eternidade. Eu espero que ninguém dos que aqui estão faça a experiência do outro lado, da escuridão, da ausência de Deus, da ausência do amor, da ausência da bondade. Não é isso que Deus tem para nós. Deixa eu te dizer, tudo conspira. Diga comigo, tudo conspira, tudo coopera, tudo contribui para isso, para o céu. Mas é preciso que eu me decida. Amém? É preciso que eu me decida. Esse é o desejo de Deus para nós. E aí a gente não pode perder de vista, haverá um julgamento que João Batista anunciou. E nós estamos caminhando do lado certo. Bata no peito e diga, eu estou caminhando do lado certo. Eu quero terminar essa reflexão com uma frase do santo que nós estamos celebrando hoje, São João da Cruz. São João da Cruz disse assim: perguntei ao Senhor, o que é a graça? E o Senhor me respondeu, tudo o que te acontece é graça. Tudo o que acontece, acontece para nos levar mais para Deus. Nossa, padre, até aquela coisa ruim? Sim. Por que Israel vai voltar da Babilônia? Porque uma coisa ruim aconteceu, eles foram levados para o cativeiro, mas lá Deus tratou, lá Deus treinou, lá Deus purificou, lá Deus amou, e agora Deus está trazendo de volta, para que eles não se perdessem. E é exatamente isso. Hoje eu quero perguntar ao Senhor, o que é a graça, Senhor? E como São João da Cruz, eu estou escutando, é tudo o que te acontece. Vai te favorecer se você estiver com seu coração no lugar certo. Amém? Coloca a mão no seu coração, na presença do Senhor. Feche um pouquinho os seus olhos e dê uma resposta para Deus agora. Fala para Ele que você está decidido de verdade a fazer a vontade dEle, a viver na vontade dEle. Você está decidido a acolher a cada uma das palavras que Ele disse a nós nessa noite. Palavras ditas ao povo de Israel, mas palavras proclamadas sobre o novo povo de Deus que somos nós. Então, nesse momento, diga, Senhor, eu quero fazer um compromisso, uma aliança. Eu quero dizer para o Senhor que eu vou seguir, que eu vou buscar, que eu vou lutar, que eu vou ser violento, que eu vou arrebatar o reino dos céus, na minha determinada determinação. Renunciando aos pecados, ao mundo, às paixões da carne, me desapegando dos apegos que muitas vezes me impedem de te experimentar. E a partir de hoje, eu acolho aquilo que o Senhor tem para mim, a direção que o Senhor tem para a minha vida, porque o Senhor está aplainando os caminhos, me revelando nessa noite a sua vontade, para que eu chegue lá naquele lugar que o Senhor preparou para mim, onde tem a minha morada na eternidade, no tempo em que o Senhor voltará ou me chamará para lá, mas eu quero viver nessa eternidade. Muito obrigado, Jesus. E eu quero dizer que o Senhor está se agradando da sua oração e do seu compromisso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Pode aplaudir esse Deus que se agrada de você.